estão em contato com prováveis que está doente, portanto, vai gerar uma insegurança em quem está ao seu redor. Só use máscara se for porque você está com sintomas ou quando você está cuidando de alguém que pode ser que esteja contaminado com o coronavírus. A máscara de garrafa PET ou outra não é de modo nenhum adequada. A máscara feita de pano, bem feita, ela é relativamente segura, mas todas as máscaras devem ser trocadas quando ficam úmidas ou na de pano deve ser lavada. E as máscaras de pano são só para sair na rua, nunca para usar dentro de um hospital. Uma outra pergunta que me fizeram é acerca do Tamiflu, um remédio que nós usamos bastante em 2018. E eles querem saber se tem menos riscos de contrair o coronavírus porque tomaram o Tamiflu. Qual é o nome do remédio que eu perdi? Tamiflu. Como é? Repete de novo? Tamiflu? Isto. Este remédio ele não funciona com o coronavírus atual. Existem 2 remédios que são brasileiros e que são usados no mundo todo que pode ser que funcione bem. Existe uma possibilidade, mas eles têm muitos efeitos colaterais, que é a cloroquina e a hidroxicloroquina. Cloroquina. Mas ambos só podem ser usados em pacientes internados, porque eles têm sérios efeitos colaterais, que mesmo pessoas saudáveis podem ter problemas cardíacos, podem ter problemas renais no rim ou no fígado, por causa do remédio. Portanto, somente use esse remédio se tiver doente e sob recomendação do médico. Outra coisa, eu posso pegar coronavírus respirando o ar ou só quando toco a mão nas pessoas e nos objetos? O respirar o ar é o que mais nos preocupa. Por isso que a distância entre as pessoas é essencial. Por isso que quando você tosse, deve proteger para que a sua saliva não se espalhe, ou com um lenço que joga fora, ou com o próprio braço. É o meio que mais se transmite. Não são só aquelas gotículas de saliva que a gente vê ou que molham a gente. As menores que nós nem sentimos são as mais perigosas. Outro detalhe é quando a pessoa teve H1N1 em 2018. Por exemplo, uma criança, ela está no grupo de risco ou ela tem menor chance de ter o novo vírus? Não existe correlação entre os dois. A resposta é não, porque cada variação de vírus, o nosso organismo tem que se readaptar e formar anticorpos contra o novo vírus. O H1N1, nós já temos vacina, nós já estamos protegidos. Agora, o Covid-19, coronavírus, nós estamos em contato e vamos criar resistência. Nós sabemos que mais ou menos 8 de cada 10 pessoas vai ter contato esse ano e vai criar resistência. A preocupação é que essas pessoas não fiquem todas doentes ao mesmo tempo, porque senão não tem como nós curarmos todas elas. E por isso nós estamos em casa
isolados, o que é desconfortável, ficar sozinho, deprime a gente, mas nos dá a oportunidade, quem sabe, de usar esse tempo para fazer coisas em casa, arrumar a casa, estudar algo que nós não faríamos porque estávamos no trabalho. E com isso não ficamos deprimidos, nos sentimos úteis, nos qualificando melhor para a vida. Outro detalhe, perguntaram: quando vai acabar o coronavírus? Do mesmo jeito que o H1N1 não vai acabar, ele simplesmente, a maioria de nós se tornou resistente e já tem as imunoglobulinas, não tem mais preocupação com isso. Com o tempo, toda a população mundial vai estar preparada. Ela já vai ter sua imunidade e o coronavírus não será mais uma preocupação, porque provavelmente teremos uma vacina e teremos remédios, como o Tamiflu em 2018, teremos, quem sabe, a cloroquina ou outras medicações para essa doença. Outra pergunta que me fizeram: quando começou o coronavírus? Foi porque comeram carne de morcego? Todos os estudos da Organização Mundial de Saúde mostram que isso começou num mercado público de baixa qualidade, na cidade de Wuhan, e onde se vende morcego. E morcego tem este vírus, o Covid-19. Então, provavelmente seja lá, mas nós não temos a comprovação científica deste início. Outra pergunta: posso lavar meu carro na rua ou é perigoso? Num dia quente, é muito bom poder lavar o carro, é muito bom a gente gastar o tempo nisso. Porém, duas coisas nos preocupam. A primeira, quando se vê alguém na rua, sempre fica a ideia de que aquela pessoa ela está desprezando, menosprezando o próximo, porque ela pode estar pegando a doença ou transmitindo a doença estando na rua. Então, não é saudável, não é bom nós fazermos nenhuma atividade na rua, porque as pessoas não vão entender por que elas têm que ficar dentro da casa e alguém fica do lado de fora na rua. Agora, qualquer hora que saíres para a rua, o importante é: fique longe das pessoas. Não encoste em nada que não for necessário. Lave bem as mãos antes e depois de sair. Troque de roupa quando voltar para casa. Tome banho. Deixe seus sapatos na entrada. Não leve para dentro de casa nada que possa conter vírus. Mesmo as embalagens do supermercado, elas devem ser lavadas antes de serem guardadas na geladeira ou no armário. Eles perguntam sobre isso, alguém perguntou como é que eu faço para desinfetar frutas, verduras e embalagens. Frutas e verduras, como sempre, elas devem ser lavadas. O que puder ter sabão, como a fruta, deve ser lavado com sabão esfregado por fora. As verduras, elas devem ser colocadas na água somente e guardadas na geladeira. Posso guardar as sacolas do mercado ou é perigoso? Muitas vezes essas sacolas são úteis, mas se elas estiverem
o vírus podem ser de alto risco. Você precisa dessas sacolas, tem que lavá-las muito bem com água e sabão ou detergente, secá-las e aí pode guardá-las. Como é que eu sei que eu estou doente? A outra pergunta. Quando eu passo por alguém, como eu sei que ele tem coronavírus ou quando começa isso? Nós estamos essa semana entendendo que quando alguém tem contato com alguém com coronavírus, demora de 2 a 7 dias para ficar doente. Isso a gente chama do período no qual a pessoa está sem sintomas. Ela está muito bem, mas já tem a doença em si, e quando ela fala... Dias, doutor? Rapidinho, doutor, quantos dias mesmo? De 2 a 7 dias. A média é 5. É o período que fica sem sintomas. E, nesse período, ela transmite já a doença através da sua saliva ou do toque da sua mão nas áreas em que ela contaminar. Após, em média, 5 dias, ela começa a ter sintomas que podem ser simples, só uma febre, só tosse, ou podem se agravar com muita falta de ar, muita dificuldade para respirar, e aí ela vai ao hospital nesse momento, e a maioria dessas pessoas vão ficar internadas ao redor de 2 semanas, às vezes ficando com respirador que respira por elas. Ao final desses 14 dias, ela já criou imunidade. Ainda transmite a doença durante mais uma semana e depois ela está curada. Ou seja, em média, após 4 semanas, a pessoa está curada e não está mais transmitindo a doença. Pode voltar ao trabalho, pode conviver com as outras pessoas e provavelmente nunca mais pegue essa doença. Acerca de alguém passar mal na rua, alguém passou mal na rua, começou a sentir falta de ar, o que eu faço? Você não deve chegar perto da pessoa. Ligue para o 136, ligue para a polícia, avise que tem alguém. Essa pessoa, ela está passando mal, mas ela não vai morrer por isso nesse momento. Ela vai demorar um pouco, vai se sentir mal, dá tempo de chegar à ambulância, de levá-la ao hospital. Não há necessidade de você se expor a isso. Eu tenho essas perguntas aqui. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Teu áudio, Lores. Volta porque não estava... Morreram muitos médicos por conta do coronavírus, devido à maneira que ele se espalha. A gente viu aí que aconteceu, né, inicialmente lá na China, por conta do animal dos morcegos. Eu estou explicando para a Beth. Pode continuar. Qual a pergunta, Éder? O que tu quer saber? Qual é a pergunta dele? Porque ele
Ele falou que tem médicos morrendo, ok? Quer saber o quê? Posso, Ele quer saber se tem médicos morrendo? posso falar sobre isso. Eu acho que ele está perguntando se a pesquisa tem, se tem pesquisa. Não entendi. Isso, ele está falando dos animais. Aham. Ele está falando aí, viu que foi do morcego, pode ter sido de outros animais também. E como é que foi, então, quem sabe, essa transmissão? Ele está inquieto, querendo saber essa questão dos animais, possíveis transmissores da doença. Como que do animal passou para o homem, eu acho, né? Muitas doenças nossas vêm de animais. A gente, por exemplo, no Brasil tem muito leptospirose, é uma doença que vem dos ratos, porque nós temos muitos ratos no Brasil. Eu não Leptospirose. preciso. Não sei se não. Tem doenças que vêm dos ratos e nós temos muito no Brasil. Não é que nós comemos os ratos. Só viver perto, a urina dos ratos transmite para nós essa doença. Muitas doenças são porque as pessoas comem animais que a gente sabe que tem maior risco, os animais silvestres. E vírus que para eles não são perigosos, como para nós, uma gripezinha, nós convivemos todo ano, esse vírus dos morcegos, quando chega em nós, nós não temos resistência e sofremos muito por isso. Acerca de médicos doentes e mortos. Deixa eu dizer que eu fico muito feliz quando o pessoal diz que vai orar pelos médicos, pelos profissionais de saúde, mas nós temos que lembrar que tão importante quanto nós é a pessoa que faz a higiene do hospital, é a pessoa que é a secretária que recebe a gente no hospital, é a pessoa que trabalha na farmácia e nos dá a medicação, e todos esses estão com problema por causa disso. A pessoa que tira o nosso lixo na rua, ela corre um risco muito grande. O caminhoneiro que trabalha, o motorista do ônibus, corre risco. Não é tão grande quanto um médico, uma enfermeira, mas corre risco. Então, a gente tem que se dar conta que sair de casa e se expor na comunidade aumenta muito o risco. Se for para dentro de um hospital, muito mais. Quero dizer para vocês que está nos preocupando o número de médicos que está ficando doente de enfermagem, de enfermeiros também. E em São Paulo, o que aconteceu é que os primeiros médicos que atenderam, todos ficaram doentes. A enfermagem toda ficou doente e aproximadamente 20%, ou seja, 1 de cada 5 profissionais de saúde, após ficar doente, mesmo que a doença seja leve, ele não volta ao trabalho com medo de conviver com a doença e está esperando a crise do coronavírus acabar. Nós sabemos que isso, no máximo, daqui a uns 3 meses, ela vai estar resolvido esse problema. Mas é um preço muito grande, porque a gente perde pessoas que são capacitadas para fazer isso. E que, com medo depois de sofrerem e verem os outros sofrerem, preferem se afastar. Então, esse está sendo um mal desta doença, que o medo está fazendo isso. E outro problema que nós estamos tendo é as pessoas que ficarem em casa, elas se sentirem mal, deprimidas. Por isso eu enfatizei no começo. Ache um motivo para ficar em casa, do que você pode fazer para ajudar alguém. Você pode mandar uma mensagem de celular para os seus amigos. Mostre que você está preocupado com as outras pessoas. Não, de algum modo, se comunique com os outros para que os outros vejam
que nós conversamos com eles todos os dias, que nós temos a preocupação com o próximo. Comece um novo estudo, veja de que modo você aproveita bem esse tempo. Lendo mais a Bíblia, estudando mais, mas não fique em casa só assistindo televisão. Aproveite bem o tempo, porque senão automaticamente o ser humano se deprime. Faça exercícios dentro da sua casa. Tem como fazer. A casa é pequena, mas tem como a gente fazer exercícios. Procure na internet, que tem vários exercícios para isso. Se alimente bem. Tenha um relacionamento pela internet com os próximos, como estamos tendo aqui, que isso vai melhorar muito a sua vida enquanto esta crise não passar. E não se preocupe com a briga política do que é melhor. Se preocupe em cuidar da sua saúde e das pessoas que você ama. Mais alguma pergunta? A gente pode fazer a última pergunta, tá bom? E daí depois a gente pode, se ficar em dúvidas, a gente marca uma outra live com o Dr. Leonel para ele passar mais tempo conosco, tá? Daí depois a gente vai passar para o pastor Eduardo. Então, última pergunta da Bianca e depois a gente já vai mudar o assunto, tá bom? Kátia, se você quiser gastar mais alguns minutos com as perguntas, eu estou tranquilo. Tá todo tranquilo? Mundo em casa. Tá em casa, né, pastor? Ninguém tem compromisso, né? Tá bom, é que às vezes tem muitos... É que agora com o Zoom, os pastores estão cheios de compromisso, né? Cheio de reunião. Então, se o senhor tá tranquilo, então tá. Da minha parte, fica à vontade. Aí fica a critério do Dr. Leonel também, que está sendo muito esclarecedor, né? Ok, obrigada, pastor. Então tá, vamos para a pergunta da Bianca e mais algumas que vierem, então. Ah, peraí, tem que fazer a voz dela. Ela já começou a falar, Kátia? Não. Ah, sim, achei. Pode. O que foi que aconteceu? Ela está perguntando também em relação aos animais. Como foi isso, assim, que aconteceu para essa transmissão do coronavírus? Essa é a pergunta dela também. Tá. Eu vejo que esse começo... Posso responder? Pode responder, doutor. Eu vou lembrar que, assim, se a gente for estudar, eu posso citar muitas doenças que já tiveram base em animais. Essa foi provavelmente porque se comeu morcegos que não foram nem cozidos ou fritados, são crus, que é como na China, em áreas mais pobres, isso ocorre. A fonte deles de proteína é carne desses animais. E, infelizmente, eles estavam doentes e as pessoas que adquiriram isso morreram em seguida, mas transmitiram a doença para os outros. Agora, vou deixar outro recado. Não se preocupe com o seu gato, com o seu cão, com o seu passarinho. A gente não transmite essa doença para eles. E eles não são portadores assintomáticos. Eles, na verdade, o cachorro pode sujar as patinhas quando sai na rua para caminhar, mas ele nunca vai ficar doente do coronavírus. Mas se ele entrar em casa com as patinhas sujas, ele pode contaminar a casa. Então, deve limpar, lavar as patinhas do animal quando entra em casa. Então, esse é um detalhe importante.
os animais com os quais a gente vive em casa nos auxiliam muito nesse isolamento social. Mas a limpeza deles deve ser feita. Não porque eles vão ficar doentes, não porque eles vão transmitir, mas porque quando eles pegam a sujeira num lugar e levam para dentro da nossa casa, nós ficamos no mesmo lugar, nós podemos pegar a doença então. Outra pergunta? Eu tenho pergunta. Aqui em casa eu tenho um gato que adora passear na rua. Eu sei que ele não pega o coronavírus, mas ele gosta de ir na casa dos vizinhos e o vizinho está trabalhando, não fez isolamento, não fez quarentena, passa a mão no gato, passa o dia com o gato e o gato volta para dentro da minha casa. O que eu faço? Eu tranco meu gato em casa ou cada vez que o gato vem eu passo álcool no gato? Em primeiro lugar, se trancar o gato em casa, eu acho que o sofrimento dele e o teu vão ser muito grandes. Não tem como fazer isso. Segundo, se tu passar álcool, ele não vai gostar. Agora, é só um pano que tu passes, né, úmido no pelo dele. O pano, de preferência, deve ter um pouco de sabonete, deve ter, porque a gordura do sabonete é que quebra o vírus. Então, não é a água que faz isso, mas é a gordura. Por isso que o detergente, por exemplo, é o mais forte que a gente tem. Mas qualquer sabonete de animal que tu passa, só umidifica o pelo dele e depois seca, é suficiente. O detergente, outra coisa, ele gruda o vírus, isso? E é mais fácil de retirar? Não. O detergente, ele estoura o vírus. Ele faz com que o vírus ele pegue uma outra concentração e ele explode, ele não sobrevive. Bom saber. Do mesmo jeito como o álcool quebra o vírus, o sabonete, o detergente, a gordura, porque o vírus é envolto numa gordura e ela quebra com o detergente, então. Então, por isso que o lavar as mãos tem que ter sabonete e o lavar as patas dos animais ou suavemente os pelos também tem que ter sabonete. Não é a água sozinha, não resolve. E o álcool, 42%, também não resolve. Mas continua com os animais, é muito bom. É, né? Mas não sou louca de prender o gato, né? De ficar com medo dele sair, né? Tem um fundo não de... Não faça isso. É, tá bom. Não tem como fazer. Tá bom, obrigada. Então, mais alguma pergunta para o Dr. Leonel? Andréia. Cadê a Andréia? É Andréia ou André? Andréia Barreto, o nome dela. É surda ou ouvinte? É surda. Tô tentando. Não tô vendo ela. Se tu tá vendo... Não. É embaixo de você. É, pra mim tá embaixo de ti também. É embaixo de você. Sim, Achou? sim. Já vi. Agora tem que fazer ela repetir pra ti a pergunta. Tá vendo ela aí? Sim. Eu não sei qual é o sinal dela. Ó, a Bianca tá fazendo outra pergunta ali. Quais são os sintomas? Eu acho que ela falou alguma coisa. Acreditar em Deus. Eu não vi, não. Bianca, de novo. Ó.
O que acontece é que as pessoas elas estão com tanto medo do coronavírus. Por que isso? Será que é porque as pessoas, quem sabe, não conhecem Jesus, estão tanto com medo desse coronavírus também, tanto pela doença, mas por toda essa o que está causando? Posso? Tá. Deixa eu colocar assim, ficar doente é algo que ninguém gosta. Ter uma doença grave, que tenha risco de sofrimento por falta de ar e que tenha um risco de morrer de 15%, é muito alto. Então, é uma doença aguda que se transmite com muita facilidade. A maioria de nós vai ter contato com pessoas que nunca tiveram nenhuma febre, nenhuma doença nova. Não são somente os vírus que estão mortalidade alta velhos. Isso aconteceu muito na China e na Itália, mas nos Estados Unidos e no Brasil, as pessoas de 30, 40 anos também estão morrendo por causa do coronavírus. Então, o fato de ser uma doença que se transmite sem que a gente saiba que está sendo contaminado e que eu tenho um risco alto de morrer com sofrimento, causa uma angústia. Mas eu concordo contigo. A gente vive num mundo que tem um monte de motivos pelos quais eu posso morrer. Seja porque alguém nos assalta, seja por um acidente de automóvel, seja por um outro problema de saúde. O câncer é um problema ainda grande. E nós temos pessoas que morrem de diabetes, que é uma doença frequente em nosso meio, de pressão alta, de problemas, muitas vezes, se eu cuidasse melhor da minha saúde, eu diminuiria o risco dessa doença. Então, do mesmo jeito que estamos tendo cuidado para não pegar o coronavírus, concordo contigo que nós temos que ter cuidado com a nossa saúde para sempre. Lavar as mãos não é só por causa do coronavírus. Muitas vezes nós vemos pessoas no restaurante, dos mais granfinos, que não lavam as mãos para comer. Pessoas que vão ao banheiro e não lavam as mãos. Pessoas que não se preocupam tanto com a sua higiene. E, portanto, elas estão transmitindo outros vírus, outras bactérias, que podem não ser tão mortais quanto o coronavírus. Mas eu espero que esse cuidado com a nossa higiene, cuidado com desinfetar os alimentos, as frutas, as verduras, que tudo isso se mantenha depois, porque não serve só para o coronavírus. E se nós temos, na realidade, uma fé na nossa vida, nós sabemos por que estamos aqui, sabemos o que vai acontecer, temos a esperança, nós não temos por que ter uma paranoia, um pavor pelo coronavírus. Mas isso também não quer dizer que nós não devemos nos preocupar, que nós devemos acreditar que Deus vai me salvar dessa. Deus, Ele quer que nós façamos a nossa parte, que nós cuidemos para não ficar doente, desde o cuidado diário com a saúde até as normas que o governo está colocando para reduzir os riscos da doença. E, com certeza, vamos orar, vamos pedir que Deus cuide da nossa saúde, da nossa família, do grupo de surdos e da igreja e dos médicos
juntos, com a graça de Deus, temos como vencer o coronavírus e voltarmos à vida normal. Mas que no futuro mantenhamos os mesmos cuidados dessa crise. Eu quero agradecer ao Dr. Leonel pela simpatia dele em estar aqui com a gente. Eu conheço ele pessoalmente, é um amigo querido lá da Igreja Central. E apesar de toda a sabedoria dele, todo o profissionalismo, ele é uma pessoa incrível. Muito obrigada, viu, irmão Leonel? O senhor, que Deus abençoe o senhor, a sua esposa, que é enfermeira, também trabalha em hospital. Eu soube da sua nora também, né? Eu sei que a família é toda envolvida com a saúde. Que Deus possa estar abençoando muito vocês, muito a família de vocês. E muito obrigada por nos dar de presente esse momento para a gente poder esclarecer e tirar as dúvidas dos surdos para que eles possam ter a orientação correta. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Parabéns por abrir esse espaço para que a gente pudesse falar. E a continuação com o pastor Eduardo é tão importante ou mais do que tudo que eu falei. Porque a última pergunta que foi feita foi sobre o medo. Por que nós temos medo? E esse é um problema atual. Uns têm medo da doença, outros têm medo de ficar pobre, porque estão parados. E todas as coisas são importantes também. Não adianta ter saúde e não ter com o que viver. Mas, assim, nós entendermos como agir nesse momento é tão importante quanto os cuidados com a higiene. Agradeço também ao pastor Eduardo. Eu sei que o que ele vai falar vai ser muito importante e desejo que vocês realmente uma hora a gente possa se encontrar e eu já saiba alguns sinais para falar para vocês também. Bom final de tarde. Vamos lá, pastor, é nós agora. É comigo? Obrigada, isso. Maravilha. Doutor Leonel, obrigado pelas informações. A gente busca, eu acho que todos nós temos lido bastante, buscado informações, mas nada como ter um médico perto de nós, um médico da nossa confiança, para nos trazer informações tão importantes e nos fazer estar bem informados num momento desafiador como esse, né? Então, o Dr. Leonel é um líder ali da Igreja Central e a minha fala, eu acho que está totalmente de acordo com a fala do Dr. Leonel e a fala dele também está totalmente de acordo com a minha. As falas se complementam, apesar de nós não termos combinado, mas o Espírito Santo vai nos guiando, né? Então, obrigado, Dr. Leonel. Eu quero desejar uma boa tarde a vocês. Estão todos bem? Se estão bem, se estão felizes, deem um aceno. Quem está feliz, dê um aceno. Me avise aí se porventura travar. Às vezes para mim aqui dá uma travadinha. Se de repente perder uma fala, me avise aí para que a gente possa repetir a fala. Travou aí? Quem que está fazendo a interpretação, só para eu ver? Kátia? Isso, esqueci que meu áudio estava no mudo. Tá eu bom. estou interpretando para o senhor, pastor. Ok, deu uma travadinha, mas eu acho que foi só para mim. Todo mundo está ouvindo bem aí? Tranquilo? Ouvindo, eles não estão. Eles estão lhe vendo. Beleza. Pode continuar, o seu vídeo tá bom, pastor.
Ok, ok. Eu quero dizer algumas coisas e não quero ir muito longe, porque já são quase 17 horas, mas eu quero trazer uma reflexão um pouco mais aprofundando a parte espiritual. E eu acho que esse momento é para a gente refletir, é para a gente parar para pensar em algumas coisas. Não é a primeira pandemia, ao longo da história houveram outras que mataram milhares, talvez num passado um pouco mais distante, até dezenas, centenas de milhares de pessoas por pandemias, por vírus, por gripes, enfim. E toda vez que isso surge, eu acho que um momento assim que a própria Organização Mundial da Saúde decretou que era considerado uma pandemia, o vírus, a gente fica, né, com o olho arregalado, assustado com tudo isso, e a gente começa a pensar o que será agora do futuro. Vale a pena a gente pensar, refletir, que lugar tem este vírus na história, na profecia. Vale a pena a gente parar para pensar, sim. Talvez tenha algum microfone aberto junto com o meu, e isso pode atrapalhar você, né, Kátia? Então você tem aí autonomia para deixar só o meu e o seu microfone aberto, mas vou continuar aqui. Quando a gente olha para a Bíblia, eu gosto do Antigo Testamento porque quando o povo sai do Egito, Deus dá uma série de orientações para o povo. Era um povo que vivia nas leis dos egípcios. Então eles saem, Deus dá orientações religiosas, Deus dá orientações de como eles deveriam viver em comunidade, Deus dá orientações sobre saúde, Deus dá orientações sobre alimentação. Então, tudo isso Deus deu como orientações para que o povo tivesse agora a característica do povo de Deus, vivendo a vontade de Deus. Quando você vai, por exemplo, para o livro de Levíticos, no capítulo 11, ou também para o livro de Deuteronômio, no capítulo de número 14, você vai perceber que após o povo sair, né, da arca, após o povo sair do Egito, Deus dá orientações do que eles poderiam se alimentar dentro de uma alimentação cárnea, de alimentos de carne, né? E eu não quero ler aqui, apenas vou ler aqui um pedacinho, eu estou com a Bíblia aqui, Levítico capítulo 11, diz assim: E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Diga aos filhos de Israel, dizendo: Esses são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo que tem as unhas fendidas, unhas divididas em duas, né? E remói ou rumina, como nós estamos acostumados. Entre os animais, aquilo comereis. Essa é uma orientação dada para alguns tipos de animais. A sequência do capítulo fala sobre animais, aves, fala sobre os répteis, fala sobre insetos, enfim, uma série de advertências. Eu achei interessante a fala do Dr. Lionel, porque realmente há muitos estudos que realmente eu não quero entrar nessa parte, obviamente, mas há muitos estudos que dizem que esse vírus ele vem do morcego, como o doutor falou, e há algumas possibilidades, teorias, né? Alguns países ali no Oriente comem o próprio morcego. Há possibilidades também de que o morcego talvez tenha ali voando, ele deixa os seus dejetos, as suas fezes, e aí um outro animal, né, eles dão um exemplo ali do pangolim, que é tipo um tatu. Então esse outro animal teria levado esse vírus para alimentação dos humanos. Há várias teorias, eu não quero entrar nisso, mas isso chama atenção para uma coisa.
Quando a gente se atenta às orientações que Deus deu sobre alimentação, sobre saúde, a gente evita vários e vários vírus e doenças que outras pessoas que não seguem a orientação de Deus estão expostas. Então, se alimentar de morcego, se alimentar de porco, se alimentar de cavalo, se alimentar de gato, essa é uma alimentação que Deus disse que o homem não deveria comer. E não é à toa, há uma explicação para isso. E agora a gente começa a perceber uma variedade de doenças que são trazidas para os seres humanos a partir de animais. Só um minutinho que tá tendo... Alguém tá com o áudio aberto e tá dificultando aqui. Tem Só um muita minutinho. gente. André, Luciária, o áudio. Eu não tô vendo aqui quem é que tá... Não tô André. conseguindo desligar o áudio deles. Pode desligar, Kátia. É o André, a Luciário, o Eduardo. E para mim não aparece que tem áudio no deles. Quem tu coloca desativar não fosse. O Fábio tem um monte de surdo com o olho aberto. André, Ciara, Fábio. Mas é alguém, eu acho que entrou agora. Deve ser ou o Alex, ou a Isabela, ou a Sara, porque antes não tinha, né? Alex também. Alex, Isabela, Sara. Então, os surdos que entraram agora, por favor, desliga o áudio que aparece aqui, o microfone, porque tá dando confusão, ok? Cancela o áudio. Ok. Melhorou. Ok, pastor, podemos continuar. Ótimo. Aonde, você lembra até onde que você interpretou? Que Deus orientou que não podia comer cavalo, gato, né? E agora as pessoas estão ignorando essas orientações. Ótimo. Então, nós percebemos que quando nós seguimos as orientações da Bíblia sobre alimentação, sobre saúde, sobre higiene, nós estamos livres de muitas doenças que as pessoas que se alimentam dessa forma não estão livres. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria dizer para vocês. Sigam a Bíblia. Há muitas pessoas que dizem, não, essa era uma ordem de Deus para o passado, lá para trás. Mas, na verdade, não. Porque as doenças que esses animais já traziam naquele tempo, continuam trazendo e continua aumentando o número dessas doenças que são trazidas por animais que a Bíblia descreve como animais impuros ou sujos. Esse é o primeiro ponto. Siga as orientações da Bíblia sobre saúde, alimentação e higiene. Olha que interessante o que diz no livro de Deuteronômio. Eu quero ler aqui para você. Se você permite, deixa eu procurar aqui o texto. Deuteronômio, capítulo número 7, versículo de número 11. Deuteronômio 7, verso 11, diz assim: guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Ou seja, sejam obedientes ao que eu estou falando. Deus dizendo. Será, pois, que, se ouvindo esses mandamentos, os guardardes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que foi prometida aos teus pais. Ele te amará, te abençoará, te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e as crias do gado, das vacas. Bendito serás mais do que todos os outros. Será mais feliz que os outros. Não haverá entre ti nem homem, nem mulher que não possa ter filhos, nem entre os animais. Olha o verso 15 agora. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes.
antes as porá sobre todos os que te odeiam. Olha que interessante. Primeiro nós vemos os mandamentos de Deus, as ordens para comer alguns tipos de alimentos e outros não. E agora nós vemos a promessa de Deus dizendo o seguinte: se vocês obedecerem aos mandamentos que eu estou dando a vocês, eu vou amar vocês, eu vou cuidar da família, eu vou cuidar do casamento, eu vou proteger a saúde de vocês. Consequência de obedecer a Deus também tem a ver com o Senhor proteger a nossa saúde, certo? Quero já ir indo para assim a parte final da minha fala, dando algumas dicas a vocês. Eu vi que alguém fez uma pergunta muito interessante sobre o medo que as pessoas têm. Eu quero dar algumas dicas. A primeira dica são 4 dicas que eu quero dar a vocês para nós seguirmos juntos nesse período de coronavírus, e talvez daqui a algumas semanas ou meses termina o coronavírus e pode vir outro vírus, outra doença, outra catástrofe natural, algo que traga medo sobre nós. O que eu quero dizer a vocês tem a ver com, número 1, confiança. Exatamente. Confiança em Deus. Eu quero ler para vocês um texto que está no livro dos Salmos, o capítulo de número 41. Salmo 41, e o verso de número 3 diz o seguinte: o Senhor cuida no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. O Senhor cuida dos enfermos. O Senhor cuida dos doentes. Eu acredito que aqui no nosso grupo não tem ninguém que está doente com o coronavírus. Essa é a nossa oração, para que o Senhor nos proteja. Mas se porventura alguém de nós ficar doente, pode acontecer. A Bíblia diz para confiarmos em Deus, porque Deus cuida, protege aqueles que estão doentes. Deus tem um cuidado especial por quem está doente. Deus tem um cuidado especial por quem está enfermo, por quem está sofrendo nesse momento. Muitas pessoas morreram, é verdade? Sim, é verdade. Mas muitas pessoas estão sendo cuidadas nesse momento e muitas pessoas já foram curadas também nesse momento. Inclusive, muito mais pessoas foram curadas do que pessoas morreram. Nós não sabemos por quê e talvez precisaríamos de mais tempo para conversar sobre por que pessoas morrem, por que o sofrimento humano, mas a verdade é que acho que mais de 100 mil pessoas no mundo já foram curadas. E isso é uma prova de que Deus está cuidando do seu povo. Segunda dica que eu quero dar a vocês também está no livro dos Salmos. Então, a primeira dica, confiança em Deus. Segunda dica está no Salmo 103. Salmo 103, o verso 2 e o verso 3 diz assim: bendize, ou louva, né? Ó minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todos os teus pecados, quem sara todas as tuas enfermidades. Olha que interessante. A primeira dica que eu dei a vocês tem a ver com confiança em Deus. Mas a segunda dica tem a ver com o poder curador de Deus. Sim, Deus tem o poder de curar as pessoas. Talvez alguém aqui do grupo tenha uma linda história, um lindo testemunho de cura, porque foi curado por Deus, porque venceu uma enfermidade, porque venceu uma doença e poderia contar para a gente. Segunda dica para vocês, amigos: poder curador de Deus. Primeiro, confiança em Deus. Segundo, acreditar no poder curador de Deus. Mas há uma terceira dica que eu quero dar a vocês,
E esta terceira dica está no livro de Tiago, na carta de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, no Novo Testamento. Tiago, capítulo número 5, e o versículo número 14 e 15. Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15 diz assim: Está alguém entre vós doente? Chame os líderes da igreja e estes façam oração sobre ele, em nome do Senhor. E a oração com fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Terceira dica que eu quero dar a vocês nesse momento: oração intercessora. Precisamos orar mais. Há muitas pessoas que estão sofrendo nesse momento. Eu ainda não conheço nenhum adventista que tenha contraído o coronavírus. Não conheço. Mas será que esse é o momento para nós orarmos somente pelos adventistas? Será que nós não precisamos orar pelo mundo como um todo? Se hoje nós estamos aqui em segurança nas nossas casas, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, estão enfrentando o pior momento da doença. Muitas mortes, dezenas, centenas de mortes todos os dias. Nós precisamos orar por essas pessoas. Tiago, capítulo 5, diz que há uma força, há um poder muito grande na oração intercessora, quando uns oram pelos outros. Acho que nós podemos orar por aqueles que estão com a doença nesse momento para que sejam curados. Penso que nós podemos orar pelas pessoas que perderam familiares para essa doença. E nós podemos orar uns pelos outros para que estejamos seguros desta doença. Mas a terceira dica que eu dou a vocês tem a ver com uns orarem pelos outros. A quarta dica, se vocês me permitem, está na primeira carta a Timóteo. Primeira carta a Timóteo, no Novo Testamento. Paulo escreve com muita sabedoria para o seu discípulo Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, e o verso de número 23. 1 Timóteo 5, 23. Uma série de conselhos que Paulo estava dando para Timóteo. Uma das preocupações de Timóteo era uma das preocupações de Paulo era com a saúde de Timóteo, porque esse estava enfrentando alguns problemas de estômago. Olha que interessante. Olha o que Paulo diz para Timóteo. 1 Timóteo 5, 23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Olha, eu não posso explicar muito bem por que as pessoas utilizavam o suco de uva fermentado misturado com água para enfermidades do estômago. Talvez em algum momento o doutor Leonel possa nos explicar. Mas a verdade é que na medicina daquele tempo, a água era muito difícil encontrar água potável naquele tempo. Então, muitas vezes eles misturavam o suco de uva fermentado, o vinho, misturado com água para enfermidades do estômago. Paulo, apesar de confiar no poder curador de Deus, ele dá uma dica medicinal para Timóteo. A quarta dica que eu quero dar para vocês nesse momento tem a ver com confiar na medicina. Confiar na medicina. Nós tivemos os conselhos do Dr. Leonel agora há pouco. Outros médicos têm falado a público, outros têm falado na internet. E Deus tem dado conhecimento para profissionais da saúde a fim de que possam instruir o povo, não somente remediar, não somente tratar aqueles que já estão doentes, mas também
prevenir a doença àqueles que ainda estão sem a doença. Então, confie na medicina, confie nos médicos, especialmente os médicos cristãos, mas confie nos médicos, confie nos enfermeiros, confie nos profissionais da saúde, porque Deus tem usado a cada um deles para ajudar a curar o seu povo. Eu quero ir terminando e quero falar somente sobre mais 2 versos. O primeiro tem a ver com o medo, né? 1 Timóteo capítulo 1, verso 7, diz que nós devemos submeter todo o pensamento a Deus, para que Ele possa nos livrar do medo. Deus não deseja que nós vivamos num contexto de medo. Eu quero ser honesto com vocês. Eu, agora talvez um pouco menos, mas estive e estou com medo ainda. Todos ficamos com medo. Ninguém quer ficar doente. Quando a gente vê o número de pessoas morrendo aumentando, a gente fica com medo. E talvez o Dr. Leonel falou sobre isso, talvez essa seja uma razão por que a gente fica com medo. Nós estamos vivendo bem, fazendo planos, estudando, namorando, casando, tudo muito bem. De repente, uma doença que pode fazer com que eu morra. Ninguém quer morrer. Mas a Bíblia diz que o pior problema não é a morte. O pior problema é morrer sem aceitar a Jesus no coração como Salvador. Esse é o pior problema. Quando surgem esses problemas de saúde, muitas pessoas que não entregaram o coração a Jesus ficam com medo. Então, se você já entregou o coração para Jesus, se você já ama a Deus e tem seguido os mandamentos de Deus, fique em paz. Talvez não seja por coronavírus, mas se daqui a algum tempo você precisar passar pela dor da morte, o que importa é que você esteja em paz com Deus. Nós não sabemos quando chegará o momento da morte, a minha morte, a sua morte. Todos os dias morrem centenas, milhares de pessoas. Não temos controle sobre a morte, mas temos controle sobre as decisões que tomamos enquanto estamos vivos. Fique atento a isso. E a última parte que eu quero falar para vocês, há uma história de um rei que estava com medo no Antigo Testamento. Essa história está no 2º livro de Crônicas. Eu quero ler apenas um verso. 2º livro de Crônicas, no capítulo de número 20, e o versículo de número 9. Olha o que diz. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste, doença ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, ó Deus, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Queridos amigos, não andeis ansiosos, diz a palavra de Deus. Se protejam, tomem todos os cuidados que o Dr. Leonel acabou de nos falar. Mas o mais importante é, se vier sobre nós a doença, a fome, a morte, o perigo, nós entregaremos todos os nossos problemas a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Sabe uma coisa que eu estive pensando nos últimos dias? Nós não temos ido à igreja. Não temos ido à igreja. Eu estou triste por não ir à igreja. Tem mais alguém que está triste por não ir à igreja? Levante a mão. Todos estamos tristes por não ir à igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O templo está fechado. O prédio está fechado. Mas a igreja está mais aberta do que nunca. Porque a igreja são pessoas. A igreja somos eu e você. A igreja é o testemunho que eu posso dar para alguém por WhatsApp, por celular, pelo Facebook. A igreja
É esta reunião que nós estamos tendo aqui. A igreja é a palestra do Dr. Leonel, a igreja é a Bíblia sendo lida juntos, mesmo que por vídeo. Isso é a igreja. Vai chegar um tempo na história em que talvez nós não vamos mais poder nos reunir na igreja, templo. E esse é o momento em que nós mais vamos ter que exercer a nossa fé. Quem sabe nos reunindo em grupos pequenos, quem sabe nos reunindo apenas na nossa casa com a nossa família. Mas Deus nunca dependeu de um prédio. Deus depende de corações que estão dispostos a segui-lo. É isso que Deus precisa. Deus precisa de corações que estejam abertos para aceitar a sua mensagem e para pregar a sua mensagem a outras pessoas também. Quero fazer uma pergunta para vocês. Independente de o templo estar fechado, quantos estão dispostos a ser a igreja de Cristo aqui nessa terra? Levante sua mão. Amém. Deus seja louvado por isso. Eu quero fazer uma oração por vocês, mas antes, Kátia, se alguém tiver alguma pergunta sobre religião, sobre essa doença, em relação à Bíblia, nós podemos responder alguma pergunta, se tivermos a resposta, e depois nós podemos orar juntos. Emily. Oi, Eduardo. Lembra de mim? Lembro, sim. O bom é que a Emily fala e sinaliza. Até agora. Eu conheci a Emily pequenininha. Tá velho? Eu tô velho. Tá, eu tenho uma pergunta. Eu sei a resposta, mas eu acho interessante saber. Com esse tempo que está acontecendo, como a gente saber se é um tempo no fim que está chegando ou não, como se preparar, como sentir. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Essa doença, como que a gente entende essa doença no contexto das profecias? O relógio das profecias está passando. O tempo está passando. O que a Emily falou é muito importante. Quando nós olhamos para essa doença, nós precisamos nos desesperar, ficar com medo. E agora, Jesus está voltando, são as pragas do Apocalipse. Calma, calma. Jesus disse em Mateus 24 que quando estivesse perto da volta dele, muitos acontecimentos viriam. Guerras, rumores de guerras, doenças também, fome. E certamente essas são muitos dos sinais que estão antes da volta de Jesus. Esta pandemia é um sinal de que Jesus está perto de voltar? Sim ou não? Sim, é um sinal, com certeza. Daqui para frente, muitas outras coisas vão acontecer. Aqueles que são mais velhos, que têm a minha idade, vão lembrar de alguns anos atrás e talvez vão pensar, as guerras que nós temos hoje, a fome que nós temos hoje, a violência que nós temos hoje, não tinha 20 anos atrás, 30 anos atrás. Ou seja, o mundo está ficando cada vez pior. Cada vez pior. E isso mostra que Jesus está cada vez mais perto de voltar. Mas alguns têm pensado, bom, agora começaram as pragas do Apocalipse. Não, calma. Tudo há um tempo apropriado para acontecer. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, a gente percebe que há outras coisas que devem acontecer junto com as pragas. Então, fique em paz.
tenha o entendimento de que o tempo da volta de Jesus está cada vez mais perto. Cada vez mais perto. Daqui para frente, eu acho essa é uma má notícia e uma boa notícia. Daqui para frente as coisas vão piorar. Eu acho que nós vamos ter mais doenças, eu acho que nós vamos ter mais violência, eu acho que nós vamos ter mais fome. Mas por que essa é uma boa notícia? Porque quer dizer que Jesus está mais perto de voltar. Então, sempre temos que olhar para os problemas desse mundo, entendendo as profecias. E esse é, sim, mais um fato que nos mostra que Jesus está muito perto de voltar. Mas não é momento para pânico. É momento para nós firmarmos a nossa decisão ao lado de Jesus. Tem alguém que está mais ou menos, tem alguém que está em cima do muro, ainda não decidiu por Jesus? Preste atenção. A hora é agora. Esse é o momento. Obrigado pela pergunta, Emily. Cati, eu vi aqui que tem umas perguntas. Eu podia responder logo as duas? Rápido? Porque eu vejo que está aparecendo, mas eu não posso ler. Sim. Aí eu vou falar em interpreta para eu poder racionalizar direitinho. Uhum. Pastor e amigos surdos, ouvintes, tem amigos ouvintes também que estão aqui. Vai interpretando, viu, Cicade? Eu vou fazer a voz, que aí eu vou falar e tu interpreta. Eu pensei que ia fazer os dois. Não é porque aí para não... a gente tem amigos surdos e ouvintes que estão aqui e tem sido um momento para esses que estão assistindo e também para muitas outras pessoas, um começo, na verdade, de estudo da Bíblia. Abaixa um pouquinho aí, Benta. De estudo da Bíblia. Então, tudo isso que vem acontecendo tem levado muitas pessoas a buscar respostas, enfim, a, de alguma forma, procurar na Bíblia e estarem abertas a conhecer o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia fala. E, de fato, a necessidade que todos nós temos nesse momento está além do que as notícias de jornal vêm colocando para a gente. A nossa esperança não está na vacina, no remédio, a esperança está na volta de Jesus, né? Então, tem muitas pessoas que vêm estudando, tanto surdos como ouvintes, e sem dúvidas esses corações estão sendo preparados, e eu tenho certeza que depois do estudo da Bíblia, eles vão conhecer, vão entregar sua vida para Jesus, porque eles já estão nesse processo, conhecendo, estudando. Então, tenho certeza que Deus está tocando o coração deles e que eles vai levar a decisão de entregar a vida para Jesus. E a forma como a gente pode se preparar é o que a gente vem fazendo agora, é orando, é buscando a Deus de maneira mais profunda, diária. E eu gostaria de encerrar com um verso, né, a minha fala, da Ellen White, que ela diz que essa nossa vida, essa vida que nós temos, ou seja, o hoje, é o tempo que nós temos para nos preparar para a eternidade. Terminou? Você conhece a Bíblia, se você conhece a Bíblia há um tempo, permaneça firme. E se você está começando a conhecer a Bíblia agora, aprendendo sobre Jesus, continue interessado, continue buscando conhecer mais a Deus. Porque Deus, ele quer tocar o coração de todos nós.
concordo com tudo que você falou. Não sei se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou terminar com uma história rápida e nós vamos orar. Mas, Kátia, você que está no comando aí. Eu tô só interpretando, pastor. Segue o baile aí. Ok. Tem mais alguma pergunta? Se alguém tiver, a colega, eu não sei o nome, só aparece Gutenberg.Xavier. Como é o nome da amiga? Eu sou a Lores. Lores. Isso. O que a Lores falou está perfeito e ela deu um guia bem prático de como estarmos preparados nesse tempo final, né? É buscar a palavra, é orar, é tomar as decisões que precisamos tomar. Tá correto. Alguém mais tem pergunta? Se não, nós vamos encerrar. Ok. Eu quero dizer uma coisa para vocês, do fundo do meu coração. Um pouco mais de 4 anos atrás, eu perdi o meu irmão, que era pastor da igreja também, e ele estava no encontro de líderes, um encontro com funcionários da igreja. Ele passou mal na piscina e veio a morrer. E quando nós perdemos alguém que nós amamos, a gente sofre muito com isso. Mas depois disso, no dia do funeral, algumas pessoas me disseram como foi o dia anterior à morte dele. Um pastor estava pregando, ele estava ouvindo, e o pastor fez a seguinte pergunta para as pessoas que estavam ali naquele retiro, naquele encontro. O pastor perguntou o seguinte: o que você faria se você tivesse apenas mais um dia de vida? O que você faria? E você não precisa responder aqui no nosso vídeo, mas eu queria que você pensasse nisso. O que você faria? Será que você ligaria para um irmão ou para um familiar, pai, mãe, com quem você não fala há bastante tempo e tentaria fazer as pazes com essa pessoa? Será que você tentaria pedir desculpas para alguém que você ofendeu há algum tempo? Será que você dobraria os joelhos e pediria perdão por algum pecado que você tem cometido nos últimos meses? O que você faria? Será que talvez você ligaria para o pastor da igreja e diria assim: pastor, eu preciso ser batizado hoje, porque a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, eu preciso ser batizado hoje. Eu não sei o que você faria. Eu sei o que eu, Eduardo, faria. Eu tenho coisas para acertar na minha vida. Eu tenho pecados, eu preciso pedir perdão para Deus. Mas eu gostaria de terminar o nosso encontro perguntando para você. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão com medo. Medo da morte, medo da doença. As pessoas não sabem como se preparar para esse momento, se nós estamos vivendo os últimos momentos da história do mundo. Eu dirijo a você a mesma pergunta que foi feita para o meu irmão naquele dia. No dia 26 de outubro, há 4 anos atrás. O que você faria se tivesse mais um dia de vida? Apenas um dia. Que coisas você arrumaria na sua vida? A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Exatamente o conselho que a Lores deu. Quem crer tem a ver com a Bíblia. Acreditar, ler, estudar, aprender e decidir. Ser batizado tem a ver com aceitar a Jesus como o Salvador e o Senhor da minha vida. É Ele quem controla as minhas ações. Eu acho que esse é o convite de Deus para todos nós. Eu não conheço a vida de vocês. Alguns eu conheço há mais tempo, outros estou conhecendo hoje.
Mas o que eu sei é que cada um de nós tem uma decisão a ser tomada agora. Agora. Não pode ser deixado para decidir depois. Nós não temos controle sobre os 10 minutos depois de agora. Daqui para frente, nós não sabemos o que vai acontecer 5 minutos depois. 1 minuto, daqui a 1 minuto, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós só temos autoridade sobre o agora. O ontem já passou, já é história, já é aprendizado. Mas o agora. E se agora há alguma decisão que você tem que tomar, Deus está te chamando para essa decisão. A Bíblia diz assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Esse é o convite de Deus para você. Eu falo do meu coração para o seu coração. Não podemos mais perder tempo. É hora de nos preparar para ver Jesus voltar. Que Deus abençoe vocês. E se você quer se preparar para ver Jesus voltar, como eu também quero, eu gostaria de ver a sua mão na tela agora. Amém por isso. Amém. Deus seja louvado. Podemos orar, Kátia? Vamos orar. Amado Deus, obrigado pelo encontro que tivemos nesta tarde. Foi muito importante para termos informações do Dr. Lionel. Foi importante para entendermos um pouco melhor sobre esta doença. Mas obrigado, Senhor, porque abrimos a Bíblia e entendemos o que o Senhor quer nos dizer sobre esse momento que estamos vivendo. O ontem já passou, mas o agora é que estamos vivendo. E precisamos tomar decisões para a nossa vida. Decisões que não têm apenas a ver com o agora, mas são decisões que têm a ver com a eternidade. E não podemos perder a vida eterna. É por isso que o Senhor está nos convidando para uma decisão agora. Não sabemos quando a doença ou a morte vai bater a nossa porta. Queremos estar prontos. Nos ajude a entender a Bíblia, nos ajude a ser mais amigos de Jesus e nos prepara para viver a vida eterna ao lado de Jesus. Cuida de cada um de nós, da nossa família, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ora, você interpreta para mim? Obrigada, pastor Eduardo, por compartilhar esse momento com a gente. Tenho certeza que foi muito importante para cada um de nós. Eu vejo aqui alguns surdos que já têm feito a classe bíblica junto com a Lores todos os dias. E eles já estiveram aqui hoje de manhã na escola sabatina e estão aqui de novo. Eu vejo esses rostos que já conheço, fico muito feliz. E é como se eu pudesse agora tirar uma foto mental e desejar encontrá-los lá no céu, quando Jesus voltar. Eu agradeço cada surdo que esteve aqui também, cada ouvinte que participou, porque esse momento é muito especial de esclarecimento. Um momento de vocês, onde vocês puderam ouvir na língua de vocês as verdades bíblicas, ouvir na língua de vocês as orientações que Deus tem para nós nesse tempo difícil. E eu desejo que nós possamos nos encontrar na nossa próxima live, no próximo estudo, ou, quem sabe, quando as igrejas abrirem, no batismo próximo aí, né, pastor? A última parte que você falou, ela travou para mim. Qual a última parte? Falei tanta coisa. Não, o finalzinho. Quem sabe, pastor? Eu disse que a gente pode se encontrar nas lives por aí, ou quem sabe quando a igreja abrir num batismo próximo.
Sim, com certeza. Eu creio que quando nós voltarmos para a igreja, nós teremos uma grande festa e muitos dos nossos amigos que estão aqui nesse grupo certamente estão se preparando para ver Jesus voltar e para tomar uma decisão com Jesus. As nossas lives, eu acredito que a partir de amanhã, Kátia, depois vamos conversar sobre isso, a gente já vai ter como ter a interpretação em Libras. Tá? Depois a gente acerta os detalhes. Dos cultos. E isso, o culto de domingo que a associação promove, né? E também eu e outros pastores, Kátia, estamos à disposição para quem sabe todo sábado à tarde um encontro como esse. Certamente pode contar com os outros colegas pastores para trazerem uma mensagem para esse grupo que é tão importante e que nós amamos tanto, tá bem? Oba, coisa boa, muito obrigada. Uma salva de palmas, então, para o pastor Eduardo, um agradecimento por ele estar aqui com a gente. Beijo na Liz, na bebezinha dele. Quantos meses, pastor? 2 meses e meio, quase 3. Beijo, então, na Liz, na esposa linda. Fica com Deus, viu? Muito obrigada. E, amigos surdos, eu quero agradecer vocês por estarem aqui com a gente. Agradeço a Beth, a Luciara, Marcelo, Mônica, Edinho, o André, Andréa, o Marcelo, que está aqui também, lá de São Paulo. Esses são os que eu conheço, tá bom? Beijo no coração de vocês. E o Fábio, o Márcio, a Louvane, deixa eu ver quem mais aqui. A Rosélia, o LGK10 Power, eu não sei quem é no vídeo. Agradeço vocês por estarem aqui com a gente. Muito obrigada e a gente avisa quando tiver novamente uma nova live, tá, pessoal? Beijo. Já tirei foto, viu, Lores? Sei que você vai pedir. Eu vou sair, mas vocês podem ficar aí, tá bom? O quarto vai ficar aberto.